Foucault vai se ligar à ideia da produtividade da subjetividade, mais do que uma ideia de repressão. A subjetividade, mais do que ser um processo de repressão de uma natureza humana, é um processo de produção de um diagrama de poder. Foucault já, em 1976, já está ligado à questão do poder, e não apenas do saber. Desde do Vigiar e Punir, né? Ele já fala em diagrama de poder, que é uma outra dimensão da sua obra. Depois a gente vai ter aulas específicas de Foucault, e eu vou falar sobre os três momentos do Foucault. O Foucault das formações de saber, o Foucault dos diagramas de poder e o Foucault da estilização da existência, que é a sua dobra ética. A história da sexualidade 2 e 3 já vai falar da estilização da existência. A história da sexualidade 1 ainda está falando de um poder que produz subjetividade através do sexo. Mas eu disse isso tudo por quê? Porque eu estava falando que em Deleuze e Guattari a ideia de captura ela é mais relevante, mais importante do que a ideia de repressão. E depois a gente vai ver isso em Foucault também. Foucault vai reafirmar essa ideia. E eu estava falando também que a captura se dá, segundo Deleuze e Guattari, de três principais maneiras dominantes nas nossas formações sociais. Se dá por um regime dos corpos, que eles vão chamar de organismo, inspirado em Artaud. Tá? O regime dos corpos é uma organização dos movimentos que constituem os corpos numa formação social. Deleuze, quando vai falar da obra de Foucault, ele vai chamar isso de regime de luz. Em Foucault, o regime de luz é uma organização dos corpos. Deleuze e Guattari vão chamar esse regime de luz de ordem de movimentos, mas eles vão dar um outro nome, né? Principalmente. Eles vão chamar de forma de conteúdo. Tá? Então, quando vocês lerem a sua obra e vocês encontram o termo forma de conteúdo, é uma ordem do movimento, que é diferente da ordem do tempo e dos incorporais. Aqui é uma ordem do movimento e dos corpos, mas há também uma ordem do tempo e dos incorporais, que é feita por quem? Pela linguagem. Na linguagem, eles vão chamar de regime de signo. No corpo, eles vão chamar de regime de luz ou de movimento. Tá? Então, há um primeiro... e esses regimes são estratificações. São estratificações. São formalizações, atualizações que se concretizam na existência, né? Através de repetições, quer dizer, os movimentos eles vão sendo investidos, repetidos, reproduzidos de uma maneira tal que uma ordem corporal se forma. Assim como você entra numa casa, toda vez você passa por um quarto, por uma sala, por uma cozinha, por uma porta, olha pela janela, sai no jardim, enfim. Ou entra num ônibus, sai do ônibus, entra no carro, sai do carro, vai pela rua, volta para a garagem. Ou seja, você está, ou você entra numa prisão, você tem as celas, você tem isso, você tem o carcereiro, você tem, né? Ou numa escola, você tem uma sala de aula. Então, tem regimes de movimento. Regimes de movimentos que produzem os corpos. Ou, melhor, que produzem a individuação dos corpos através da organização ou da formatação dos movimentos. É isso que Deleuze e Guattari vão chamar de extrato do organismo. Então, o organismo é um extrato, é um processo de estratificação dos movimentos do corpo.
que fazem com que nós percamos a relação direta com o nosso corpo sem órgãos, com o nosso corpo sem extrato, com o nosso corpo sem camada, com o nosso corpo sem forma. Então, vocês já estão percebendo, estou dando uma dica aqui, que um corpo sem órgãos é um corpo sem organização, ou sem organismo. Tá? Um corpo sem órgãos não é necessariamente um corpo contra os órgãos. O Arthur vai ver assim. O Arthur vai ver assim. O Arthur ele entra lá em processos complicados, que ele vai precisar se expressar dessa maneira. Ele vai atacar os órgãos. Mas nós já vamos entender por que, que a gente ataca, por que, que Arthur ataca os órgãos. Mas os órgãos são meios de efetuação de um corpo sem órgãos. Essa é a nossa ideia. Eles dizem até lá na Geologia da Moral, que é um dos platôs do volume 1, né? Eles dizem aquilo que prende a Terra, que territorializa e que reterritorializa, que aprisiona a Terra. As pinças que aprisionam a Terra. Então, os três grandes estratos são, então, esse do organismo, que aprisiona o corpo intensivo e o corpo sem órgãos. O extrato da significação, que daí já é uma cadeia de signos, tá? Não é mais uma cadeia de movimentos, é uma cadeia de signos. Porque essa cadeia de movimentos aqui é uma cadeia de estados de corpo, que a gente vai ver como é que funciona através dos órgãos. Mas existe a cadeia de signos. Signo que se liga com signo cria o regime significante. Um signo remete a outro, que remete a outro indefinidamente. Um se torna causa ou efeito do outro. Um significante com outro significante gera um significado. E assim se cria uma ordem ideal ou racional, objetiva. E também tem um regime subjetivo dos signos. É quando o signo, ao invés de remeter ao signo, remete a um sentimento ou uma paixão. É o regime subjetivo de signos. Então, é o outro extrato. É outra ordem, né, que opera no campo afetivo. Então, tem uma ordem que opera no campo afetivo do desejo, né, que é uma ordem incorporal ou semiótica. Ela é incorporal ou semiótica, né, que é da ordem da linguagem. A linguagem precisa do elemento incorporal do acontecimento, senão ela não existe. Ela é incorporal. A linguagem humana é diferente da linguagem das abelhas ou das formigas, né? Porque é uma linguagem que vai do incorporal ao outro incorporal, ela não vai do corpo ao incorporal, como é o caso das abelhas ou das formigas. Ela vai do incorporal ao outro incorporal. Ouvir dizer é isso. Eu ouvi, o incorporal fez sentido em mim, que eu transmiti para outro, para outro, para outro, para outro. Tá? Campo dos incorporais. Então, por mais que a ordem incorporal, que é ligada ao desejo, seja incorporal, algo acontece com o desejo, ou seja, o desejo se subjetiva. Tá? Há uma transformação incorporal que produz como que um horizonte, ou, ainda melhor, uma base para o desejo. O desejo deseja a partir de um eu que fala, ou de um sujeito. Essa captura se dá pela linguagem, pela maneira como a gente usa os signos. Tá? Então tem uma ordem semiótica da subjetivação, ou um regime de signos da subjetivação. Tem uma ordem semiótica da significação, ou um regime de signos da significação. O que o Foucault chamava de ordens do discurso. Tá? É o campo discursivo. Então, existem dois regimes que nos aprisionam no campo semiótico e um regime que nos aprisiona no campo corporal. Os dois semióticos geram aprisionamento ou captura do pensamento, que é o significante, e o subjetivo, a captura do desejo. E o organismo, a captura do corpo. Então, olha só, eu tenho corpo,
desejo e pensamento. O corpo é capturado pelo extrato do organismo, ou por um regime de movimentos. Cada sociedade cria os seus regimes de movimento, tá? Então, se eu falo regime, é porque numa sociedade pode ser diferente de outra, numa época diferente de outra. Na capitalista, nós temos um regime próprio. Por exemplo, Foucault vai falar das sociedades ditas disciplinares. Então, o regime da escola, o regime disciplinar na escola, na fábrica, na caserna ou no exército, na família, no hospital, né? São regimes de corpo, mas também com seus regimes semióticos, porque você tem o desejo do prisioneiro, né? Ou o indivíduo chamado prisioneiro, o indivíduo chamado carcereiro, o indivíduo chamado delegado, o indivíduo chamado, sei lá, policial. Você tem ah, você tem um saber sobre isso, que é o saber da delinquência, por exemplo. Uma coisa é o prisioneiro físico, outra coisa é o delinquente, que é um conceito incorporal, né? Então, você tem uma ordem discursiva que entra em ressonância ou em pressuposição recíproca com a ordem dos corpos. Então, você tem o campo do saber, o campo do sujeito e o campo do indivíduo físico. O indivíduo físico, a ordem dos corpos. O sujeito de desejo é, ou melhor, o sujeito é da ordem do desejo. E o significante é da ordem do pensamento. Eu tenho 3 regimes de estratificação ou de captura da essência humana ou da potência humana. Essas ordens são o quê? Lembram lá no começo que eu comecei a falar de Spinoza? E disse, bom, se você está separado do que pode, você está na imaginação e na paixão, certo? E você, na medida em que você está sujeito ao acaso dos encontros, você vai ter que se defender ou se aliar com aquilo que serve para você. Quais recursos que você tem? Imagens, signos e sentimentos. E com isso você vai ordenar as coisas. Ora, os regimes de signo, da significação, nos dão um campo de valores, nos dão uma orientação. Por que existem, sei lá, gente de extrema direita, gente de direita, gente que é social-democrata, gente que é assim, porque adere a narrativas ou regimes ou sistema de valores. Adere a um regime significante de signos. Então, ele vai usar aquela verdade ou aquela narrativa para se efetuar. Que, muitas vezes, geralmente, ultrapassa o saber individual de cada um. Então, eu vou me integrar, eu vou pertencer ao saber daquela época, aos valores daquela época. Por isso que eu posso defender as piores coisas, que, no fundo, é um tiro no pé. Como defender o nazismo, o fascismo, o sionismo, ou a extrema-direita, né? Defender os ricos quando sou pobre, defender, sei lá. Então, eu vou me servir dessa verdade. Antes eu tinha o quê? Eu tinha imagem, por exemplo, o Paulo tinha a imagem do Pedro. Ele dizia, porra, Pedro é mau, Pedro. E ele ficava lá, ele arranjava um jeito de dizer, de enquadrar o Pedro. Mas se eu tenho um arsenal social, cultural, político, global, eu vou usar isso para tacar na cara do outro, ou até para me ligar com o outro, para me legitimar. Entendeu? Eu tenho um sistema de saber que todo mundo tem. Eu estou junto com todo mundo. Estamos juntos, né, no mesmo campo social, com as mesmas ideias, né, dentro de um senso comum e de um bom senso. Todo mundo é normal. Eu vou ter um processo de normatização do modo de pensar, que não passa de um regime de signos. Não tem nada a ver com o pensamento, tem a ver com a captura do pensamento. Da mesma maneira, eu vou ter um processo de normatização do modo de desejar, na medida em que um certo uso da linguagem vai produzir subjetividade em mim. Como é que eu devo me comportar?
a responsabilidade sobre o meu desejo, sobre as minhas paixões, né? O sentimento de culpa, né? Ou sentimento de responsabilidade, ou sentimento de orgulho, quando eu me empodero, quando me torno um sujeito autorizado, né? Quando eu me torno competente no conhecimento especulativo, quando eu me torno responsável moralmente, quando eu me torno eficiente corporalmente. Então, esses regimes ou estratos de captura, eles fazem com que a gente se sinta mais à vontade, entre num rebanho, como diz Nietzsche, na sociedade gregária. A gente é, Maria vai com as outras, ou João vai com os outros, para não falar só da Maria. E então a gente se sente incluído, né, pertencente a. E vai haver um critério de normalidade aí. O Foucault vai ver muito bem na obra dele, né, o processo de normatização das formações sociais atuais, que ele chama na época de sociedades disciplinares. A norma passa a ocupar o lugar da lei. A lei ainda é uma ideia universal, né? A lei é um universal. A norma é um espiritual. A norma é um universal espiritualizado. A norma diz o que eu desejo deve fazer. A lei diz o que eu desejo não pode fazer, o que é proibido. Mas a norma diz o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer. A norma é a introdução da dívida no desejo, da culpa ou da falta no desejo. Então há um regime de signos subjetivo que inocula uma falta, uma insuficiência em nós, uma dívida em nós. Nós devemos ser de tal jeito, senão não seremos reconhecidos, senão não teremos valor perante a sociedade. É essa produção de subjetividade adequada e normatizada. O Foucault vai dizer que essa normatização se dá por curvas estatísticas, curvas de normalização. A Estamira, né, não sei se quem assistiu aqui Estamira, quem não assistiu, assista, é um filme essencial para a gente. Uma hora vai dizer, ela diz lá do filho dela, engraçado, né? Eu é que deliro, eu é que alucino. Ele lá na igreja dos evangélicos, eles não deliram todo mundo junto, não. Em conjunto, quer dizer, a coletividade delira, né? Mas atribui seu delírio sempre a uma atitude individual, a uma impostura subjetiva, a uma falta subjetiva, uma falta de contato com a realidade, a uma psicose, né? Mas o delírio, como dizem Deleuze e Guattari, no seu Antiédipo, ele é social, ele é político, ele é econômico, ele é histórico, ele é cultural, ele é racial. Ele é tudo isso. Ele não é a coisa que menos o delírio é individual ou subjetivo. Ah, mas é fulano que está delirando. Ah, mas por que será que ele está delirando, né? Bom, mas enfim. Então, o que eu estou dizendo é que nós somos capturados de três maneiras: na nossa mente, no nosso corpo e no nosso desejo. Só que nós somos capturados, né? Tem dois modos de sermos capturados. Um é sermos escravizados, porque a gente faz parte da máquina social, a gente vira a peça da máquina social, e aí nós somos escravos. E outro modo é a gente se engajar, que eu quero ser alguém na vida. O que você vai ser quando crescer? Aí você vai se engajar pelo desejo, você vai se assujeitar. Então é um processo de assujeitamento, porque aquilo vai me dar vantagem, vai me compensar. É o que eu chamo de segunda captura, a linha do empoderamento. Tá? Como que eu me empodero? Aderindo aos estratos. Aderindo ao extrato orgânico do corpo, para criar um corpo organizado, eficiente, para que eu não seja um vagabundo, para que eu não seja um delinquente, para que eu não seja um perverso, para que o meu corpo seja bem organizado e eficiente. Imagina o corpo de um trabalhador numa fábrica que resolve, sei lá, se masturbar no meio do trabalho, ou fumar maconha, ou isso ou aquilo. Não vai rolar. Ele tem que ser bem organizado e tem que ser eficiente para aquela função.
Ele tem que esquecer das intensidades. Ao mesmo tempo, ele tem que estar inserido num saber, numa ordem significante dos signos. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter responsabilidade pelas suas paixões, tem que desejar de modo moral, que ele tem o dever de agir de uma certa maneira. Entendeu? Só que isso traz vantagem para ele. Se ele fizer tudo direitinho, ele vai se tornar um ser humano padrão, eficiente de corpo, responsável no seu modo de desejar, né, como sujeito prático de desejo, e competente de pensamento, como um sujeito especulativo do pensamento. Precisa de mais? Não. Aí ele vai ter direito, ele vai se autorizar, vai se empoderar e vai ter direito ao gozo. Ele vai ser reconhecido. Ou seja, essas três determinações principais criam o padrão da norma. Né? Quem é louco, delirante, alucinante, isso, aquilo, quem não se enquadra, que está fora dessa norma. Então, o Foucault vai ver bem lá no século XIX a coisa mais preocupante para as máquinas sociais que estimulam a paranoia em nós é a categoria de perigo, né? Um modo perigoso de existir. Os indivíduos perigosos, os delinquentes, os loucos, né? os perversos, todos aqueles que desarranjam os estratos, que desestratificam essas camadas do desejo do corpo e do pensamento, que levam o desejo a derivar, a entrar numa linha de fuga das formas e dos estratos, que leva ele a se desterritorializar, ou seja, decolar ou descolar das formas que o concretizam e que o realizam de modo a ser reconhecido socialmente. E a se descodificar, ou seja, se desformatar, tanto do ponto de vista do corpo, descodificação dos movimentos, descodificar do ponto de vista do pensamento, né, do regime significante, e descodificar do ponto de vista subjetivo. Então, há processos de descodificação do desejo, do corpo e do pensamento, e há processos de desterritorialização do desejo, do corpo e do pensamento. Depois a gente pode distinguir um pouquinho melhor a diferença entre territorialização e codificação, ou desterritorialização e descodificação. Uma se dá no campo dos signos, outra no campo das imagens, já para dar uma dica para vocês. As imagens levam um processo de desterritorialização. O que codifica é o signo, né? Então, a descodificação é no campo dos signos e a desterritorialização é no campo das imagens. Mas existe imagem em tudo. Existe imagem na relação da linguagem com o significante, existe imagem na relação da linguagem com a subjetividade, né? E existe imagem na relação do corpo com o movimento. Então, há processo de desterritorialização do pensamento, do desejo e do corpo. Assim como há processo de descodificação do pensamento, do desejo e do corpo. O capitalismo, ele tem um duplo processo. Ele te rouba a superfície e te oferece um preenchimento. Só que o preenchimento acaba... Quer dizer, se ele te rouba a superfície, ele te lança num buraco, que eu chamo de primeira captura, ou seja, o processo de rebaixamento da vida, de desqualificação da vida, que é o que o Nietzsche chama de niilismo. Né? Começa com o niilismo negativo, depois vem com o reativo e o passivo. E o processo de empoderamento, que é a segunda captura, segunda zona de passagem, né? Que é já a oferta, a sedução. Né? O empoderamento se dá por sedução e não por repressão. Eu mordo a isca. Esse é o processo de assujeitamento do desejo. O principal processo de assujeitamento, né, é porque eu busco uma compensação para a minha carência, para a minha miséria, para a minha falta, para o meu rebaixamento. Tá? Nesse momento, o que acontece? Existem corpos e mentes e modos de desejar que funcionam bem ou mal, se desarranjando um pouquinho aqui ou ali, se transtornando um pouquinho aqui ou ali, né? Um pouquinho de transtorno, um pouquinho disso, um pouquinho daí, mas vai, se ajeita e aí
Quando tem desarranjos e transtornos, a gente chama os mecânicos do desejo e os mecânicos da mente. Quem são eles? Os psis, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Esquizonalistas? Acho difícil, hein? Nós somos ladrões de ovelha e não pastores de rebanho. Né? Por quê? Nós estamos do lado do quê? De um modo de existir, de se efetuar, que diferencia a potência a partir do seu plano de imanência. O desejo que se preenche na relação e no encontro, de maneira tal que ele toma a vida nas próprias mãos, cria um horizonte que é pura afirmação da diferenciação da sua potência e necessariamente cria linhas de multiplicação dos elementos heterogêneos que constituem a sua, vamos chamar assim, o seu corpo de potência. Né? Então, nós queremos ligar o desejo, o corpo e o pensamento ao que eles podem. Né? E não o que eles devem para uma estrutura, para um extrato significante, subjetivo ou do organismo. Mas para funcionar em sociedade, nós viramos peça da máquina social e essa máquina social nos quer eficientes, responsáveis e competentes. Ou seja, numa palavra, produtivos e reprodutivos. Reprodutores dos valores, né, estabelecidos, das riquezas, né, principalmente peças de reprodução do capital. Mas nós vamos nos apropriar do capital? Geralmente não. Vai também se produzir um sistema de registro que vai distribuir o que nos cabe, o nosso quinhão. O teu quinhão, o meu quinhão, é aquilo que faz com que eu me mantenha sem me rebelar, sem me rebelar. Que faz com que eu me mantenha refém. Puta, ruim com isso, pior sem isso. Porra, eu tenho que trabalhar, é de segunda a sexta, é isso e aquilo, tenho que fazer o que eu não gosto. Mas pelo menos eu vou ter a minha casa, meu carro, minhas viagens, meu isso, meu aquilo. É a vida separada das suas potências, das suas intensidades. E as intensidades, fundamentalmente, incomodam esse sistema, exceto quando eles se aproveitam para gerar mais acumulação, mais reprodução de capital e de poder. Então, quando o desejo se desarranja e a mente se transtorna, o que, que acontece? Mecânico neles aí, psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Nós dizemos o quê? Chega alguém na clínica, ou e a clínica pode ser social também, pode ser pode ser escolar, pode ser no sistema jurídico, pode ser onde for, mas vamos chamar simplesmente de clínica. Alguém chega pedindo ajuda. Está mal da cabeça, do mal de desejar, subjetividade, virou um trapo, né? Ou está assim, ou está assado, está, né, perdido, precisa de aliança, de força. Precisa encontrar, reencontrar. Nós, da esquizoanálise, dizemos assim: você tem todas as forças em você. Não te falta nada, ao teu desejo não falta nada. Mas como assim? Eu estou todo fodido, estou todo arrebentado. É que, mas você está ligado a uma coisa ou a outra coisa. O seu corpo, como é que você ocupa o seu corpo? O seu corpo ele está acoplado com isso, com aquilo, com aquele outro. Ele ocupa lugares, ele gera lugares, ele se compõe em lugares, ele se move desta ou daquela maneira, ele desenvolve esta ou aquela percepção, ele investe aqui ou lá, ou seja, todo o teu corpo está investido pelo teu desejo em certos acoplamentos sociais. E como é que o corpo é investido? Através dos nossos órgãos, os olhos, os ouvidos, o olfato, a gustação com os alimentos, o tato, os nossos cinco sentidos, por exemplo, e outros mais, porque a gente tem mais do que cinco sentidos, mas enfim, só para ficar nesse do senso comum, os cinco sentidos estão aí, são nossos órgãos sensíveis ou sensoriais e perceptivos ao mesmo tempo. Não são órgãos de ação. Né? Engraçado isso.
É, os órgãos de ação são o quê? Nossas mãos, nossa, nossa fala, né? É, nossas pernas, nossos braços, o uso do corpo, enfim. Como é que o corpo é acoplado à máquina social? Como é que ele se torna um corpo eficiente? À medida em que os órgãos vão, vão perceber a realidade de uma certa maneira e responder com a dimensão motora do nosso sistema sensório-motor eficazmente. Uma eficácia motora, a partir de uma normalidade sensorial, o sensório, a dimensão sensorial de nós mesmos. Nós percebemos direito ou nós alucinamos? Nós percebemos direito. O que nós percebemos direito? Uma realidade concreta? Ou nós somos capazes de perceber uma realidade abstrata também? Ah, isso não é levado em consideração, nem importa. Esqueça a realidade abstrata. Para que serve? Isso aí é coisa inútil, né? Você percebe de uma certa maneira, normatizada, né? E então, o que que ocorre? Numa palavra, nós somos investidos desde bebês, já na família, depois na escola, etc. E, no, e nas empresas, nas fábricas, ou nisso ou naquilo, não importa aonde a gente se acople socialmente. Destituindo o nosso corpo sem órgãos, nosso corpo intensivo, nosso corpo de potência, que não tem forma prévia, que não tem uma forma de conteúdo, que não tem um regime de movimento, que não tem um organismo submetendo ele. Aí diz, não, então esse aí vale pouco, não vale nada. Esse aí está investindo tudo que é indeterminado, tudo que a gente não sabe muito bem o que é. Isso aí vai gerar caos na sociedade. Não dá. Tem que ter controle sobre o seu corpo. Vamos disciplinar o corpo. Vamos organizar esses movimentos loucos aí, né? Não pode ser corpo de vagabundo, corpo de delinquente, corpo de perverso. Nada disso.